Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai ver o vocabulário, algumas dicas de gramática e de pronúncia da série Wednesday, da Netflix, também conhecido como Wandinha. Pessoal, nessa série a gente tem um contraste muito legal da diferença dos vocabulários, um vocabulário mais culto, que a Wednesday usa, e um vocabulário assim, mais atual, mais do dia a dia de jovem, que os amigos dela usam. Mas sem muito lero-lero, bora pro vídeo. To put hundreds of adolescents in underfunded schools, run by people whose dreams were crushed years ago. Nessa parte, pessoal, a pronúncia que eu queria chamar a atenção aqui é de adolescentes, porque é um pouco, assim, fora do que a gente imaginaria falar. Então, vocês viram como é que pronunciou? A entonação ali é mais pro começo da palavra. Então, a pronúncia fica adolescent, o lé, né, que seria a parte tônica da pronúncia. Porque, assim, a palavra escrita parece com o português, só que a pronúncia é diferente a entonação. Então, por isso que às vezes buga a mente da gente, né? Ainda no tópico da pronúncia, tem esse pedacinho aqui que a gente vai ver e comentar. I want names. I don't know who they were. Honest. It happened so fast. Pugsley, emotion equals weakness. A pronúncia aqui de honestamente. Honesto que ele falou, né? Honest. Por que isso é diferente? Eu queria chamar a atenção. Porque a grande maioria das palavras em inglês que começam com H, a gente vai pronunciar com som de dois R's. Por exemplo, hello, hi, have, house. Mas tem algumas e poucas, palavras que têm um H mudo. E as mais importantes que a gente usa no dia a dia são honor, que é honra, né? E as derivações, igual ele falou, honest, que é meio que uma derivação. Hour, que é hora. Herb, que é erva. E extrapolando um pouquinho, talvez heir, que é herdeiro. Mas em geral, a grande maioria você vai pronunciar com som de dois R's mesmo. Nesse episódio eu gostei que teve 3 idioms, que a gente tem um equivalente, assim, bem legal no português. E o primeiro deles é esse daqui, olha. Vamos ver esse pedacinho. Darling, how long do you intend on giving us the cold shoulder? Lurch, please remind my parents that I'm no longer speaking to them. Give me the cold shoulder. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, dá o ombro frio. Mas essa expressão no português tem um equivalente bem legal, que é dar um gelo. Tipo, enquanto você vai ficar dando gelo na gente, né? Tipo, ignorando e tudo mais. Careful. That's my cold shoulder. E aí, sabia dessa? Se eu soubesse, deixa aí nos comentários. Sabia que essa mulher era familiar? Ela é aquela mulher, a guerreira lá de Game of Thrones, não é? Bom, nessa parte, a diretora, ela tá apresentando o quarto novo da Wednesday. E a gente vai ter um contraste, né? Do colorido com black and white. Howdy, Rumi. Wednesday, this is Enid Sinclair. Are you feeling okay? You look a little pale. E a expressão que ela usou foi Howdy, Roomie. São duas abreviações. A primeira é bem formal e tipo assim, você pode traduzir como olá, e aí, como vai. A origem dela é porque antigamente você falava how do you do? E aí o howdy é como se fosse a abreviação disso. E o roomie é uma outra abreviação para roommate, que é colega de quarto, né? Inclusive esse mate é tipo colega separado também. No inglês britânico usa muito mate como colega, amigo, né? I'm Woody. Howdy, howdy, howdy. Pessoal, num episódio atrás aí, caso vocês não tenham visto, dos Simpsons, aconselho a ver, a gente falou como que era agendar, o verbo agendar usando to book, certo? Tem um outro verbo para agendar aqui, que também significa agenda, né, de compromissos, e que a gente vai ver um outro jeito de pronunciar ele. Vamos ver esse pedacinho aqui pra gente falar sobre. Enid, please take Wednesday to the registrar's office to pick it up along with a copy of her schedule and give her a tour along the way. A diretora aqui, né, ela pronunciou a agenda como schedule. Mas no inglês americano, geralmente a gente vai ver com a pronúncia um pouquinho mais bizarra, né, no tema Família Addams, que é schedule. Um pouquinho da diferença, assim, né, do book pro schedule, que é o seguinte, o book, ele é mais usado quando você está querendo falar no sentido de reservar, sabe? E o schedule é só a agenda mesmo, vamos supor, os compromissos diários ali. It's a pentagon. The whole snarky goth girl thing might have worked at Normie School, but here things are different. Uma outra abreviação, né? Então a gente já viu nesse episódio mesmo Howdy, Roomie e agora Normie. O Normie aqui seria como se fosse uma abreviação para Normal People, né? Então pessoas normais, pessoas do dia a dia Normie. Você poderia considerar inclusive que é o oposto de Weirdo. E a gente viu nesse episódio Rick and Morty. Poor weirdo. I pity them. The locals are a tad bit wary about Nevermore, so please don't go making any waves or perpetuating any outcast stereotypes.
Pessoal, vocês viram como é que ela falou um pouquinho ali? Essa expressão é muito legal, porque foge um pouco, às vezes a gente só sabe a little pra falar um pouco, e a gente fica meio que preso naquilo, fica até um pouco repetitivo. Só que agora a gente tem um outro sinônimo, a tad bit, que seria um pouquinho. Então ela falou a tad bit wary, seria um pouquinho cautelosos. Então, a little bit, a tad bit, dois jeitos de falar um pouquinho. Privilege, not a right. It's a brisk 25-minute walk, or there's a shuttle on the weekends. Pessoal, você viu que ela falou ali, there's a shuttle? Esse shuttle seria equivalente ao português? Quer dizer, na verdade em Minas a gente chama assim, não sei se no resto do Brasil a gente chama assim também, mas quando a gente fala tipo do circular, sabe aquele transporte que vai e volta entre dois pontos consistentemente? Tipo assim, direto de um lado pro outro, de um lado pro outro? Esse seria o shuttle. Então, aqui em Minas a gente chama de circular, eu não sei se no resto do Brasil também chama assim. Mas não necessariamente precisa ser um ônibus, pode ser outro meio de transporte também. Perhaps afterwards we can visit the weather vane for hot chocolate. Principal Weems, this feeble attempt at bonding is beneath you. Pessoal, vocês sabem a diferença de after e afterwards, igual ela falou ali? Assim, se a gente fosse olhar a tradução pura e separada, talvez seja igual, tá? After e afterwards. Mas tem uma diferença muito importante. O after, ele pede tipo um complemento na frente. Vamos supor assim, depois de alguma coisa. Por exemplo, assim, I will go to the food square after the movie. Então, depois do filme. E o afterwards seria assim, por exemplo, I will go to the food square afterwards. Tá vendo? Depois do afterwards, eu não precisei de falar depois de quê. Já é, tipo, depois. Só, logo após. Entre nós é mais chique também, né? Você falar afterwards é muito mais legal do que falar after. Mas nem sempre são intercambiáveis, né? Pessoal, lembra que eu falei que tem 3 expressões que a gente tem equivalentes muito legais em português? This is our booth. Why are you three just like religious fanatics? We're pilgrims. Potato, potato. Potato potato. É muito legal de falar isso. Porque, tipo, no português seria 6 por meia dúzia. Talvez eras por elas. Alguma coisa assim. Mas em inglês é muito legal de você falar potato potato. My dad owns Pilgrim World. Who you calling stupid? If the buckled shoe fits. Pessoal, essa aqui é uma outra também muito legal que a gente tem uma associação muito boa com o português. If the buckled shoe fits. Vamos analisar essa expressão. Vamos pegar a palavra buckle primeiro. Buckle significa fivela. Então, um buckled shoe seria um sapato afivelado. Então, o que ela quer dizer? Se o sapato afivelado couber, em português a gente tem uma bem parecida, não tem? É tipo, se a carapuça servir. E aí, sabia dessa aí? Depois vocês deixam nos comentários quais expressões vocês já sabiam, quais vocês não sabiam, para ter uma noção aqui mais ou menos. Pessoal, essas foram as expressões e o vocabulário de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. Deixa nos comentários se vocês queriam ver alguma outra série, algum outro episódio, beleza? Muito obrigado. Falou!